Shalom, tudo bem com você? Nós somos da congregação israelita Shem Olam, em Cotia, São Paulo. Ali, juntamente com Roche e Laércio Soares, estamos a serviço do Deus de Israel, trabalhando por uma techuvá genuína, trabalhando para que as pessoas possam retornar às veredas antigas, para que as pessoas possam se libertar de tudo aquilo que as afasta, as distanciam do Eterno e da sua palavra, a sua Torá. E o nosso desejo é que esse vídeo possa te trazer mais entendimento, mais conhecimento, de uma maneira simples, descomplicada, para que a sua techuvá significa retorno, para quem ainda é novo na techuvá significa retorno. O nosso intuito é que a sua techuvá seja uma techuvá simples, descomplicada, que você não seja alvo de complicações, invenções, doutrinas humanas, mandamentos humanos, tão combatidas pelo nosso mestre, Rav Yeshua HaMashiach, que você possa ter uma techuvá limpa, genuína. Eu sou Tomé Beniarro, um irmão da techuvá, e nesse momento pedimos a bênção do Eterno para que você possa ter o seu coração aberto, preparado para entender o tema de hoje, ok? No vídeo anterior nós falamos que o tema desse vídeo seria judeu ou cristão? Eis a questão. Então eu vou primeiramente, de uma forma direta, dizer para você o seguinte: nós, da congregação israelita Shem Olam, não nos identificamos, não nos apresentamos como judeus e não nos apresentamos como cristãos, ok? E hoje nós iremos começar a trabalhar esse tema. É um tema que para muitas pessoas é um tema difícil, elas não conseguem entender. Muitas delas estão presas a um sistema religioso de séculos, e elas não conseguem se desprender disso, e fica difícil para elas entender o que de fato está acontecendo. Fica difícil para elas entender para onde de fato nós devemos ir. Nós nos identificamos como israelitas, e ao longo do nosso estudo isso vai ficar bem claro para você, ok? Então, não somos judeus, não somos cristãos, somos israelitas. Fazemos parte do povo de Israel, o povo do Deus do céu, o Deus Criador, aquele que chamou Abraão para, a partir de Abraão, constituir um povo, ok? E nós fazemos parte desse povo. Buscamos adorar ao Deus de Israel, obedecendo a sua santa lei, a Torá, entendeu? Então, a partir de agora, tudo que a gente disser, ensinar a partir de agora, que você vá sempre se lembrando, bom, o caminho aqui não é judaísmo, que é uma religião, e o caminho aqui também não é cristianismo, que é outra religião. Há ainda uma outra religião chamada islamismo, e as três são religiões que têm como base inicial a fé de Abraão. A nossa fé é essa fé, a fé de Abraão, a fé na Torá. Todo o acréscimo que as outras religiões trazem, nós descartamos. Tudo aquilo que é acréscimo no cristianismo, nós descartamos. Tudo aquilo que é acréscimo no judaísmo, nós descartamos. Nós não seguimos a teologia cristã, não seguimos Talmud, Zohar, literatura rabínica, não seguimos nada disso. Nós só seguimos a Torá, os profetas e os escritos dos sábios nazarenos. Os nossos sábios são os sábios que escreveram os escritos nazarenos, muito conhecido pela maioria como Novo Testamento. Aqueles são os nossos sábios, ok? A sabedoria deles é a sabedoria que nos interessa, é a sabedoria que nós seguimos. Então, hoje, para tratar essa questão, ser judeu ou ser cristão, e eu já falei que nós não somos nenhum e nem outro, embora vai ficar claro aqui que a possibilidade de pertencer à tribo de Judá, ela existe, ou pertencer à casa de Judá, que são duas coisas diferentes, tá bom?
Pertencer à tribo de Judá é uma coisa, pertencer à casa de Judá é outra. E essas duas coisas também não têm nada a ver com seguir o judaísmo. O judaísmo é uma religião que é seguida por quem quer que seja, independente de ser judeu natural ou judeu político. E eu vou explicar para vocês. Então hoje nós vamos tratar sobre a diferença de ser judeu para a diferença de seguir judaísmo. Primeiramente, é importante esclarecer o seguinte. Israel, muita gente entende errado, pensa que Israel é o povo judeu, ok? Esse é um erro muito clássico, é um erro que complica a cabeça de muitas pessoas. Muitas pessoas não conseguem entender as escrituras, não vão conseguir entender as profecias, porque ainda não entenderam o que é de fato ser judeu. Então eu vou explicar de uma maneira bem objetiva, bem rápida para você. Quando você pega a sua Bíblia e você estuda ela com atenção, você vai descobrir que ser judeu é possível apenas em duas situações. Só existe duas situações nas quais você pode ser de fato um judeu. Então vamos lá. A primeira situação é quando você é um judeu natural, naturalmente um judeu. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Israel é um povo que o Eterno escolheu nessa terra para uma missão muito especial. E esse povo ele é constituído de 12 tribos, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que passou a ser chamado Israel. Essas 12 tribos, quem nascia filho de Gade não era um judeu. Quem nasce filho de Gade é um gadita. Quem nasce filho de Benjamim é benjamita. Quem nasce filho de Zebulon, zebulonita. Quem nasce descendente de Efraim, que já é uma meia tribo, que vem depois, né, a tribo de José, ela é representada por duas meias tribos, Efraim e Manassés. Os descendentes de Efraim são efraimitas. E apenas os descendentes de Judá são judeus. Isso é uma coisa muito simples de se entender, mas algumas pessoas têm um orgulho pela religião chamada judaísmo, e elas relutam em aceitar isso, uma coisa tão simples, uma coisa tão óbvia. Apenas quem nascia filho de Judá era um judeu. E quando você estuda a sua Bíblia, isso que eu acabei de te falar vai ser assim desde quando as tribos surgem, as 12 tribos, Judá, Gad, Isacar, Naftali, Dan. Isso sempre vai ser assim, desde quando surgem as 12 tribos até a morte de Salomão. Até então, toda vez que você lê na sua Bíblia, na Torá, nos escritos, em Samuel, em Reis, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, Crônicas, toda a história que acontece até Salomão é dessa forma que é a descrição do povo de Israel. Toda vez que você lê a palavra Israel, até Salomão, está se falando do povo de Israel, constituído por 12 tribos, ok? E apenas os descendentes de Judá são judeus, ponto. São judeus naturais. Assim que Salomão morre, o reino de Israel, ele entra num conflito, numa guerra, e ele se divide. 10 tribos permanecem ao norte de Israel e 2 tribos permanecem ao sul. Essas 2 tribos que permanecem ao sul são Judá e Benjamim. Quando isso acontece, a sua Bíblia, a partir de agora, ela vai trazer um novo significado para os nomes que eram usados antes. Antes, quando nós falávamos Israel, estávamos falando das 12 tribos. E quando falávamos de judeu, estávamos falando daqueles que nasciam descendentes de Judá. A partir de agora, há uma mudança nessa questão. Por quê? As 10 tribos que ficaram ao norte, por serem maioria, são 10 tribos, elas continuam usando o nome Israel.
Mas agora é acrescido na frente um termo chamado casa. Então o Reino do Norte passa agora a ser conhecido como a Casa de Israel. E o Reino do Sul, Casa de Judá. Mas a Casa de Judá compreendem duas tribos, Judá e Benjamim. Então, a partir de agora, nós temos, politicamente falando, os descendentes de Judá e os descendentes de Benjamim vivendo no Reino do Sul, que é o Reino de Judá. A partir desse momento, surge uma nova forma de se apresentar o termo judeu. É a forma política. Por quê? Politicamente falando, por conta da questão do reino, os benjamitas passam a ser judeus. Continuam sendo benjamitas, descendentes de Benjamim, e, no entanto, são também conhecidos como judeus. Isso que eu estou falando fica muito fácil de a gente perceber quando nós vemos a Shaul Hachalia, conhecido como apóstolo Paulo, quando nós vemos ele se identificando. Aqui em Filipenses 3, verso 5, Shaul Hachalia, ou Paulo, ele se identifica. E a gente vai começar a entender o que é que ele quer dizer com isso daqui. Olha só, Filipenses 3, verso 5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel. Não é ao povo judeu, ele pertence ao povo de Israel. Qual tribo? A tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Então ele está se identificando aqui, ele diz que ele pertence ao povo de Israel, ok? E dentro desse povo de Israel ele pertence a uma tribo, a tribo de Benjamim. Quando nós lemos Atos 22, verso 3, Paulo se identifica de uma maneira diferente. Ele diz assim: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Olha que interessante quando ele em Atos diz que é judeu. Aí muitas pessoas podem entrar numa confusão e não entender nada. Peraí, ele é judeu, mas ele não é descendente da tribo de Benjamim? Ou seja, ele não é um benjamita? E ele não é do povo de Israel? Então, nós vamos usar esse exemplo aqui para deixar bem claro o que de fato está acontecendo. O que de fato está acontecendo aqui é o seguinte: o povo de Israel, qualquer um nascido de qualquer uma das 12 tribos, pertence ao povo de Israel. Qualquer um. Gadita, Zebulonita, Danita, Rubenita, Simeonita, qualquer um descendente de qualquer um das 12 tribos é um israelita. Apenas os judeus, apenas os descendentes da tribo de Judá são judeus. E agora, quando o reino se divide, os benjamitas também levam o nome de judeu. Por uma questão política, a divisão do reino leva a isso. Então, quando Salomão morre, a partir daí os benjamitas também passam a ser chamados de judeus. É por isso que Paulo fala que ele pertence ao povo de Israel, ele diz que ele é um benjamita e depois ele diz, sou judeu. Judeu por quê? Porque pertencia à casa de Judá. E a casa de Judá compreendem duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. É claro que nessa divisão, pessoas de outras tribos também ficaram no Reino do Sul, mas eram uma quantidade de pessoas irrelevante, porque a Torá e os profetas e os livros históricos nos mostram que na divisão, as 10 tribos permaneceram ao norte. Um ou outro que ficou em Judá passou a ser chamado também de judeu, mas a sua tribo, a grande massa da sua tribo, permaneceu no reino do norte, ok? Então nós temos aqui duas formas apenas de se definir um judeu. Aquele natural, descendente de sangue, DNA de Judá, e aquele benjamita,
que permaneceu na casa de Judá, no Reino do Sul. A partir da divisão do Reino de Israel, eles também são chamados de judeus, ok? Agora, o problema é o seguinte, muita gente faz uma confusão com uma religião chamada judaísmo, ok? E judaísmo é uma religião que surge na Babilônia, porque até então, judaísmo nunca existiu. Pesquisa na sua Bíblia eletrônica, né, no tablet, no computador, ou na sua Bíblia física mesmo, pesquise a palavra judaísmo, tente encontrar essa palavra. Você não vai encontrar. Quando você pesquisar o Novo Testamento, a Brit Hadashah, os escritos nazarenos, lá você vai encontrar a palavra judaísmo. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito após o exílio babilônico. As escrituras, a Torá e os profetas, foram escritas antes do exílio babilônico. É por isso que você não vai encontrar a palavra judaísmo na sua Bíblia. Lá nas escrituras, não. Você não vai encontrar. Quando o povo a casa de Judá é levada cativa para a Babilônia, ela adquire hábitos e conhecimentos babilônicos, e com a mistura da sua religião, da sua fé, aliás, da sua fé, que era a Torá e os profetas, misturando isso com o paganismo que havia em Babilônia, nasce o judaísmo. E é aqui que muita gente fica triste, porque é uma verdade que, se a pessoa não usar a razão e ela usar a emoção, isso machuca essa pessoa. Assim como muitas pessoas se machucam quando nós explicamos sobre o cristianismo, que nós vamos falar mais para frente. O judaísmo nunca foi praticado pelo povo de Israel antes da Babilônia. Você pensa que Davi praticava judaísmo? Você está enganado, ele nunca praticou judaísmo. O que Davi praticava era a Torá. Leia o Salmo 119 e você vai ver qual era a guia de vida de Davi e me mostra lá se era o judaísmo ou se era as leis do Eterno, os mandamentos, os preceitos, os decretos do Eterno. Ele nunca seguiu o judaísmo, ok? Moisés nunca seguiu o judaísmo. Outro dia eu coloquei numa rede social que Moisés nem judeu era. E a pessoa perguntou para mim, ele era o quê? Belga? Eu falei, não conheço a tribo belga nas 12 tribos. Mas uma coisa eu sei, Moisés era um levita. Ele era da tribo de Levi. Ele, o seu irmão Arão, obviamente, né? A família sacerdotal, a família de Arão, era a família da tribo de Levi. Quem nasce na tribo de Levi é um levita, não é um judeu. Quem nasce na tribo de Judá é judeu. Moshe não era judeu. Moshe não praticava judaísmo. E nenhum israelita da antiguidade praticou judaísmo, porque não existia judaísmo. Não existia sinagoga, não existia rabino, não existia nada disso. A vida espiritual de Israel consistia em santificar o Shabat. Todo o povo de Israel deveria, a cada 7 dias, santificar o Shabat, o 7º dia. Deveriam comparecer perante o Eterno 3 vezes por ano nas santas convocações, nas festas, ok? Basicamente era isso, a vida espiritual do povo de Israel. E no dia a dia, viver de acordo com os mandamentos da Torá. Mandamentos que ensinavam eles a não praticar idolatria, não profanar o nome santo do Eterno, e mandamentos que ensinavam eles a tratar bem o próximo, cuidar bem dos animais, cuidar bem da natureza. Então, eles tinham, por serem um povo e não uma religião, o povo de Israel não é uma religião, meus irmãos. Muita gente pensa que o povo de Israel foi levantado para servir de religião, e isso não é verdade. O povo de Israel foi criado pelo Eterno para ser uma nação, para ser um povo. O Eterno disse a Abraão, farei de ti uma grande nação, ok? Eles não tinham o propósito de ser uma religião. O que eles eram? Um povo. E como povo deveriam obedecer um código de leis. E essas leis são a Torá, ok? Agora, uma das tribos foi designada pelo Eterno para prestar um serviço espiritual àquela nação.
Aquela nação teria uma tribo designada especificamente para manter o contato com o Eterno dia e noite. Dia e noite o fogo não podia se apagar dentro do Mishkan. Eles tinham que cuidar do Mishkan, do templo, do tabernáculo. Eles tinham que oferecer os sacrifícios. Eles tinham que manter limpo aquele ambiente todo. Eles tinham que cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, dos estrangeiros, ok? Essa era a vida espiritual do povo chamado Israel. A questão do judaísmo ser uma religião nos mostra uma situação criada pelos homens. Não foi uma situação criada pelo Eterno. Os judeus, a casa de Judá e a casa de Benjamim, estiveram cativos na Babilônia e trouxeram muita coisa da Babilônia. E é referente a essa situação exatamente que Apocalipse diz: caiu a grande Babilônia. Sai dela, da Babilônia, sai dela, povo meu. Durante muitos anos fomos ensinados que isso se referia à Igreja Católica, do cristianismo, e hoje nós sabemos que isso é um engano. A Igreja Católica nunca esteve na Babilônia. A Igreja Católica nunca foi o povo de Deus. Porque quando nós estudamos a Torá, a Bíblia, nós sabemos quem é o povo de Deus. O povo de Deus é Israel, seja ele Efraim, seja ele Judá. E quem esteve na Babilônia e trouxe crenças pagãs da Babilônia foram os judeus. Eles têm que sair da Babilônia. Eles têm que abandonar as suas crenças equivocadas. Quando eu digo assim, parece que eu estou sendo duro. E não sei se de fato estou sendo duro, mas uma coisa eu sei. Eu estou falando aquilo que é uma verdade. Muitas das práticas do atual judaísmo nada tem a ver com a Torá nem com os profetas. Se nós saímos do cristianismo porque percebemos ao estudar a Torá que muita coisa ali não fazia sentido com a Torá, por que eu vou migrar para o judaísmo, onde eu também percebo que muita coisa ali está contra a Torá? É trocar de religião, é trocar 6 por meia dúzia. E eles, quando você fala do judaísmo, muitas pessoas se ofendem e aí querem achar que você é inimigo do povo, que você é antissemita, se ofendem. Mas quando você vai ver as postagens deles, os argumentos dele contra os cristãos, aí eles não ofendem os cristãos. Infelizmente eles ofendem, né? E eu não estou dizendo que as críticas que eles fazem ao cristianismo, né? Críticas que até os cristãos sinceros também fazem. Nós temos visto o cristianismo viver uma crise muito grande de heresias, de mentiras, de coisas que não têm cabimento, não tem o menor cabimento com as escrituras. O cristianismo está cheio de heresias, infelizmente. Os cristãos sabem disso. Mas os judeus, os pretensos judeus, né, que se acham judeus por seguirem o judaísmo, é aí que está um engano. Pensa-se que ao seguir o judaísmo se tornou judeu. E isso não é verdade. Porque para ser judeu, ou você tem que ser descendente de Judá, ou você tem que ser descendente de Benjamim, e aí você esteve lá no Reino do Sul e você traz consigo a identidade de judeu, a identidade judaica. Fora isso, conversão a uma religião chamada judaísmo não te faz judeu. Te faz, no máximo, um judaico, um praticante de judaísmo, não um judeu. Agora, quando nós retornamos à Torá, quando nós colocamos o nosso coração na Torá e queremos obedecer os mandamentos do Eterno, o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos israelitas. E através de quem nós ousamos pertencer ao povo de Israel? Através do nosso mestre Yeshua HaMashiach. Porque ele, com o seu sacrifício, com o seu ministério, permitiu que o Deus de Israel arrancasse aqueles galhos inúteis de Israel, aqueles que não estavam dando fruto, aqueles galhos inúteis que não estavam produzindo. O Eterno arranca esses galhos. E no lugar deles, o Eterno enxerta galhos de outra árvore, que antes não era povo, e agora é povo.
Antes não éreis sequer povo, agora sois povo de Deus. E o povo de Deus qual é, meu irmão? É Israel. Quando nós somos enxertados na oliveira, quem é a oliveira? A oliveira é Israel, ok? Então, quando nós aceitamos o Deus de Israel, nós passamos a ser israelitas. Assim como Ruth, que tomou a decisão, o teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. O que Ruth passou a ser ali? Israelita. O povo de Israel era o povo dela agora. Raabe, ela sabendo, né, das manifestações de glória e de poder que o Eterno estava realizando através do povo de Israel, Raabe pede clemência, pede misericórdia para si, para sua família. E ela é salva e passa a pertencer ao povo de Israel, ok? Ela não passa a ser uma judia, ela passa a pertencer ao povo de Israel. E se você, hoje, aceitar no seu coração o chamado que o Eterno tem colocado para amar a lei de Deus, mesmo aqui no Brasil, em terra estranha. Estamos em terra estranha, você sabia? Você sabia que alguns mandamentos, infelizmente, nós não podemos cumprir? Nós só iremos cumprir alguns mandamentos quando o Mashiach estabelecer o reino e nos levar de volta para Israel. Muitos mandamentos nós não podemos cumprir aqui no Brasil, mas há muitos mandamentos que nós estamos restaurando, estamos adorando o nosso Deus. Um deles é o Shabat. Outro deles, alimentação pura, se livrando de tudo aquilo que Levítico 11 condena. Voltando a falar de judaísmo, eu não vou aqui me aprofundar muito, porque o vídeo já está chegando no seu limite de tempo, mas práticas, só para você ter uma ideia, práticas como a Cabala, leituras do Zohar, crenças na reencarnação, né? A ideia de que o nome do Eterno é proibido de ser dito, a ideia de que o Shabat não pode ser guardado por um estrangeiro. Pelo contrário, o estrangeiro, se ele perceber que ele está santificando o Shabat, antes de terminar o Shabat, ele deve transgredir o Shabat. Olha o que é ensinado. Nos lembra a palavra de Yeshua quando diz que vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Acrescentando mandamentos. Nós falamos das diretrizes. Eu disse para vocês que as diretrizes do vídeo anterior são muito importantes. Nada acrescentareis ao mandamento e nada tirareis. E quando nós vemos o judaísmo com a religião, tá? Já ficou claro aqui, né? Eu estou falando da religião chamada judaísmo. Quando nós vemos o judaísmo apresentando uma série de mandamentos que nunca foram vistos na Torá, nós temos aqui um problema. E deve ser denunciado, sim, assim como os profetas denunciavam, ok? Eles não podem acrescentar mandamentos. E Yeshua, nosso mestre, ele dizia, vocês têm ensinado doutrinas que são preceitos de homens. Foram esses mesmos homens que acusaram Yeshua HaMashiach de ter transgredido o Shabat. Foram eles mesmos. Eles atacavam Yeshua, e Yeshua nunca transgrediu o Shabat, não de acordo com a Torá. Ele transgrediu o Shabat na visão rabínica, farisaica deles. Eles criaram fardos a respeito do Shabat, e na visão deles, de Shabat, Yeshua teria transgredido. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Se Yeshua tivesse transgredido o Shabat, ele teria sido um pecador. Se ele fosse um pecador, o sacrifício dele seria em vão, ok? Ele não teria sido um homem justo. Ele não transgrediu o Shabat para a nossa alegria, ok? Então, para encerrar, ok? Para encerrar, primeiramente eu quero que você veja aqui Atos 2, verso 11, quando Paulo diz assim: tanto judeus como convertidos ao judaísmo, viu? Trata-se de uma religião. Cretenses e árabes, todos nós nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, ok? Olha uma passagem em Gálatas, quando Shaul diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a congregação de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo,
Eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Está vendo que ele não está falando aqui da fé de Abraão, ele não está falando aqui da fé do povo de Israel, ele está falando de uma religião, o judaísmo, as crenças, zelo pelas tradições e aquela violência toda que ele praticava. E ele deixou o judaísmo, viu, meus irmãos? Ele deixou o judaísmo. Quando ele se torna seguidor de Yeshua HaMashiach, ele deixa o judaísmo e passa a pertencer a uma seita chamada O Caminho, ou Seita dos Nazarenos, ok? Para nós terminarmos aqui, é possível abandonar o judaísmo e continuar sendo judeu? Sim. Shaul HaShaliach nunca poderia deixar de ser um judeu. Ele era nascido da tribo de Benjamim, ele era um judeu, ok? Não tem como deixar de ser algo que você nasce. Você nasce judeu, você não tem como deixar de ser judeu. Mas olha só o que ele fala aqui, porque ele abandonou o judaísmo. E ele faz uma crítica, que é uma crítica ótima, maravilhosa para os nossos dias. Nós temos que nos atentar, porque na Techuvá muita gente está caindo por não ouvir essa diretriz aqui. É mais uma diretriz. Eu falei que haviam outras diretrizes, não falei? Olha aqui. Tito 1,14. E não deem atenção às lendas judaicas e nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Meu irmão, se você mostrar a Torá para a pessoa e ele rejeita a verdade, ele rejeita aquilo que você mostra na Torá, essa religião não deve ser nem ouvida. Não dê atenção, não dê atenção. Você mostra os mandamentos para ele, ele não segue os mandamentos. Ok? Ele se segue do jeito que ele quer, não da forma como está escrita. Então nem dê atenção para esse tipo de pessoa, ok? Vamos seguir o que o nosso sábio aqui, ó, o nosso sábio, Shaul HaShaliach, disse, entendeu? E o judaísmo afirma que é uma continuidade histórica, né? Isso não é uma verdade. O judaísmo surge lá na Babilônia. A fé de Jeremias 6, lá, é a fé de Abraão, a fé de Israel, os caminhos antigos, as veredas antigas, não o judaísmo. É para isso que nós temos que fazer a nossa Techuvá. E para nos despedir de verdade agora, ok? Eu quero deixar um texto aqui com vocês, de Gálatas 3:29. Gálatas 3:29, que diz assim: se vocês são de Yeshua, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ok? Isso te deve trazer uma alegria, porque Yeshua HaMashiach, ele abre as portas do povo de Israel para todo aquele que deseja servir o Deus de Israel. Isso deve trazer alegria para você. E deve também trazer um senso de responsabilidade, pois você agora tem a responsabilidade de estudar a Torá, para praticar a Torá, não ser apenas ouvinte, mas praticante, ok? Mãos à obra, lembra da diretriz mãos à obra? Nós temos que ser praticantes da Torá, ok? E isso nos será por justiça. E eu quero encerrar de forma maravilhosa com aquela passagem linda que tem que mudar a nossa vida a cada dia, quando um jovem pergunta para o nosso mestre o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Shalom, shalom. Até o próximo vídeo. Entre em contato conosco, curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ajude a gente e estude a Torá. Estude a Torá, ame a Torá, pratique os mandamentos, peça ao Eterno para que Ele prepare a sua vida para amar e cumprir os mandamentos. Ofereça cânticos de louvores ao Deus de Israel, porque no meio dos louvores Deus habita. Dedique a sua vida ao estudo da Torá e a vida eterna será o seu galardão. Amém? Fiquem na Shalom do Eterno e até o próximo vídeo.